Boa tarde. Meu nome é Fernando, sou aluno de mestrado da computação na UFSC e tenho minha orientadora como a Cristiane Gressi e como co-orientador o professor Jean Hauck. Vou apresentar então a minha dissertação de mestrado, que é um modelo instrucional para o ensino de engenharia de software e usabilidade voltado à educação básica. A computação está cada vez mais na maioria das nossas atividades, tanto nas atividades do nosso trabalho, como também na atividade do nosso dia a dia ou lazer. Para ser um cidadão bem educado no mundo permeado de tecnologia, temos que ter uma compreensão clara dos princípios e conceitos da computação. O conhecimento em computação permite que as pessoas sejam não apenas consumidores de tecnologia, mas também sejam criadores de novas soluções computacionais. Para então popularizar a computação, ela deve ser ensinada desde cedo. É exemplo de outras áreas de conhecimento que utilizamos no dia a dia, como por exemplo a matemática. Já existem vários esforços ao redor do mundo para ensinar a computação já na educação básica. Porém, o ensino da computação na educação básica não deve ocorrer da mesma forma que acontece com o ensino da computação no ensino superior, pois o desenvolvimento cognitivo de uma criança de 10, 11 anos é diferente do que um aluno de 18, 17 anos. Assim, pensando nisso, foi criado um framework que inclui conceitos e práticas relacionadas à computação para ser ensinado em cada etapa da educação básica. Os conceitos são as principais áreas de conteúdo relacionadas ao campo da computação. Já as práticas são o modo de pensar que os alunos devem utilizar para implementar esses conceitos. Nesse trabalho, esse guia curricular foi a principal referência, foi a nossa principal referência, pois o nosso foco foi ensinar o conceito de algoritmo em programação utilizando diversas práticas, como por exemplo, criação de artefatos computacionais, testar esses artefatos computacionais, reconhecer e definir problemas computacionais, dentre outros. Já existem diversas unidades instrucionais que focam em ensinar computação na educação básica. Uma das principais características dessas unidades instrucionais é que eles ensinam principalmente a competência de programação, onde os alunos aprendem a fazer jogos, aplicativos e animações. Outra característica é que as atividades dessas unidades são bem definidas e fechadas, isto é, já tem um problema e uma solução pré-definida, onde o aluno aprende a programar seguindo um tutorial ou um passo a passo. Tipicamente, nessas unidades, os alunos aprendem a programar utilizando uma linguagem de programação visual, como por exemplo Scratch, App Inventor e Snap. A vantagem de usar esse tipo de linguagem é que diminui a carga cognitiva relacionada à sintaxe. Isso acontece porque o código já vem pré-definido em blocos de código. Assim, os alunos focam mais na lógica de programação do que na sintaxe da linguagem. Nesse trabalho, os alunos aprendem a programar utilizando a ferramenta App Inventor, que é uma linguagem de programação visual para criar aplicativos Android. A App Inventor é uma linguagem gratuita e que é acessado via web. O App Inventor contém duas telas. A primeira seria a tela de designer, onde o aluno vai programar ali a interface do usuário do aplicativo, e também tem a tela de programação, onde o usuário vai programar o aplicativo arrastando e encaixando códigos e blocos de código. A maior vantagem do App Inventor é que o usuário pode reproduzir o aplicativo no celular em tempo de desenvolvimento. Porém, sabemos que a computação é bem mais do que a programação. A computação envolve outras competências que são fundamentais para desenvolver um software com qualidade, como, por exemplo, competências relacionadas à engenharia de software e usabilidade. A engenharia de software é uma área de conhecimento da computação que define abordagens sistemáticas, disciplinadas e quantificáveis para o desenvolvimento, operação e manutenção de software. Nesse trabalho, o aluno vai aprender a desenvolver um aplicativo por meio de um processo de software.
Geralmente, os processos de software têm as seguintes etapas: modelagem de requisitos, onde geralmente são levantados os requisitos. Tem a parte de projetos, onde pode ser criado diversos artefatos de software relacionados à arquitetura de software. Depois tem a parte de codificação, onde o software é desenvolvido. E depois tem a parte de testes. Já a engenharia de usabilidade é um processo que fornece métodos para atingir um determinado grau de usabilidade, visando garantir assim a qualidade de interação entre o usuário e os softwares. Nesse trabalho, o aluno também vai desenvolver um aplicativo seguindo um processo de engenharia de usabilidade, que tem as seguintes etapas. Primeiramente, é feita uma compreensão do contexto do usuário, depois é desenvolvidos especificados os requisitos de usabilidade, para depois, então, produzir soluções de design para atender esses requisitos do usuário. Feita essa etapa, é feita uma avaliação de design com base nos requisitos de usabilidade. Esse processo é um processo iterativo, onde o design do software pode ser melhorado a cada feedback do usuário. O objetivo desse trabalho, então, é desenvolver um modelo de ensino sistemático abordando engenharia de software e usabilidade para o desenvolvimento de aplicativos móveis na educação básica, com enfoque no ensino fundamental 2, utilizando o ambiente de programação visual App Inventor. Para isso, o trabalho foi dividido em 4 etapas. Primeiramente, na primeira etapa, foi feita a fundamentação teórica, onde foi relatado os principais conceitos relacionados ao trabalho, como, por exemplo, engenharia de software e usabilidade, fundamentação teórica sobre o desenvolvimento de aplicativo utilizando o App Inventor e também a fundamentação teórica sobre o ensino da computação na educação básica. Na segunda etapa, foi feito o levantamento do estado da arte. Para isso, foi feito 2 mapeamentos sistemáticos da literatura. Um é sobre as unidades instrucionais que ensinam engenharia de software no ensino básico, e outros são as unidades instrucionais que ensinam engenharia de usabilidade no ensino básico. Nessa etapa, foram produzidos 2 artigos acadêmicos para cada um dos mapeamentos sistemáticos. Um artigo já foi aceito em um periódico e o outro está em fase de submissão. Na terceira etapa, a unidade institucional é desenvolvida, onde, primeiramente, é feita uma análise de contexto, onde analisamos o público-alvo, por exemplo, e também a infraestrutura da escola, e dentre outras análises, outras análises. Após isso, é definido o plano de ensino, para depois fazer a modelagem do processo de desenvolvimento do aplicativo. Para a realização do ensino, então, é desenvolvido os materiais institucionais, e para dar um melhor suporte a todo o processo de desenvolvimento do aplicativo, a ferramenta App Inventor é evoluído. Na quarta e última etapa, a unidade institucional é aplicada e avaliada. Então, a unidade institucional é aplicada em uma escola de educação básica e também é avaliada sob a perspectiva dos alunos. Nas etapas 3 e 4 foram produzidos 3 artigos relacionados a cada uma a etapa 3 e 4. Desses 3 artigos, 2 já foram aceitos em alguns periódicos e um está em fase de submissão. Estado da arte. O mapeamento sistemático da literatura sobre as unidades institucionais que ensinam engenharia de software na educação básica foram encontradas 17 unidades institucionais. As principais áreas de conhecimentos de ensino dessas unidades são sobre teste de software, requisito de software, construção de software e design de software. Percebe-se também que métodos e técnicas ágeis foram amplamente utilizados nesse ensino, como, por exemplo, processo iterativo, programação em pares, user stories e método ágil. Algumas características dessas unidades institucionais foram levantadas, como, por exemplo, a maioria dessas unidades institucionais focam mais no ensino da programação. A maioria inclui uma ou outra prática de engenharia de software. A maioria também passam atividades fechadas, né, onde os alunos aprendem a desenvolver um software seguindo um tutorial. E a maioria tem o foco no ensino médio. Poucos focam no ensino fundamental. Já o mapeamento sistemático de literatura sobre o ensino de engenharia de usabilidade na educação básica, foram encontradas 16 unidades instrucionais. As principais competências ensinadas são Design Thinking, Design Interface do usuário e Design Visual.
Percebemos também que os principais métodos e técnicas ensinadas são protótipo, teste com o usuário, onde é realizado o teste de usabilidade, design interativo e brainstorming. Além disso, também tem persona. As características dessas unidades instrucionais se assemelham com a de engenharia de software. Isto é, poucos focam no ensino de engenharia de usabilidades. A maioria focam em ensinar o aluno a programar, inserido uma ou outra prática de engenharia de usabilidade. A maioria também utiliza atividades fechadas e tem como foco o ensino médio. Esse trabalho, então, tem como objetivo aborda algumas características não abordadas nas unidades instrucionais, como, por exemplo, ensina os alunos a desenvolver aplicativos focando em práticas de engenharia de software e usabilidade. Os alunos também criam seu próprio aplicativo, isto é, são atividades abertas. E também tem como foco no ensino fundamental 2 e não no ensino médio. Modelo da unidade instrucional. Essa figura, então, ilustra os principais conteúdos que foram abordados nesse ensino, nessa unidade instrucional. Aqui em cima, então, temos o ensino de algoritmo e programação, que geralmente é feito com o ensino da computação e educação básica, que geralmente é feito com algoritmo e programação. Nesse trabalho, a gente vai integrar também práticas de engenharia de usabilidade, como, por exemplo, persona, protótipo em papel, design visual e teste de usabilidade. E também práticas de engenharia do software, como especificação de requisitos, história dos usuários, modelo de desenvolvimento interativo e teste de software. Foram utilizadas diversas fontes para definir esses tópicos, como, por exemplo, guias curriculares, normas, fundamentação teórica, o estado da arte e guia de desenvolvedores. Foi definido, então, um modelo para desenvolver um aplicativo voltado para a educação básica. Esse modelo integra processo de engenharia de software e processo de engenharia de usabilidade, com base no processo Design Thinking, e também incluindo também práticas ágeis, de modo a facilitar o nível de ensino para a educação básica. Então, o aluno, na primeira etapa, ele aprende a identificar um problema e uma solução para desenvolver um aplicativo, para ter uma ideia de desenvolver algum aplicativo. Na próxima etapa, então, é feita uma análise do contexto e feita uma especificação dos requisitos funcionais e de usabilidade. No próximo passo, o aplicativo é construído. Essa etapa é feita de forma iterativa, onde o aluno desenvolve e testa. Iterativo. E esse desenvolvimento é feito em diversas etapas, onde primeiramente o aluno desenvolve protótipos, depois é feito programado e testado o wireframe, depois o software é programado, o software em si é programado, depois é criado o design visual desse aplicativo. Na próxima etapa, o aluno aprende a testar o aplicativo por meio de testes funcionais e de usabilidade. Esses testes também são baseados nos requisitos, nos requisitos funcionais e de usabilidade. Por último passo, então, o aluno aprende a compartilhar o aplicativo. Para, então, construir a unidade instrucional, criar a unidade instrucional, primeiramente foi levantados os objetivos de aprendizagem sobre algoritmo e programação, depois sobre engenharia de software e engenharia de usabilidade. A principal fonte utilizada para levantar esses objetivos de aprendizagem são o Guia Curricular CSTA, que é a principal guia curricular para ensinar computação na educação básica. Para dar um melhor suporte ao todo o processo de desenvolvimento do aplicativo, também foram utilizados alguns guias curriculares que ensinam computação no ensino superior, como, por exemplo, o ACM e 3E. Foram desenvolvidas duas versões da unidade instrucional. A primeira chama-se Faça Sua App, que é uma versão longa contendo 36 horas. Nessa versão, então, o aluno desenvolve um aplicativo para solucionar alguma necessidade da comunidade. A segunda versão da unidade instrucional Faça um App, que é uma versão curta de 15 horas. Nesse aplicativo, o aluno desenvolve um aplicativo pré-definido para visualizar pontos de coleta de tampa PET. Na versão longa, então, na unidade instrucional Faça Sua App, o plano de ensino foi dividido em duas partes. Na parte 1, tem como objetivo ensinar aos alunos os conhecimentos fundamentais sobre a computação, como, por exemplo, motivação sobre a computação e algoritmo de programação. E na segunda aula, o aluno aprende a programar um aplicativo
um aplicativo utilizando a ferramenta App Inventor. Na parte 2, o aluno então cria seu próprio aplicativo, seguindo o modelo de processo de desenvolvimento aplicativo criado, onde na primeira aula é definido um problema e uma solução, e no decorrer da aula o aluno vai desenvolvendo análise de contexto, explicação de requisitos, desenvolvimento do aplicativo, depois é testado e no final é compartilhado. Já na versão curta, também é feito em duas partes. Na primeira parte também tem o ensino de conhecimentos fundamentais, e na parte 2 o aluno aplica conceito de design visual, onde é ensinado os conceitos de cores, tipografia, imagens e hierarquia. Na aula 3, a última aula, o aluno também aprende a compartilhar o aplicativo. Para a realização do ensino, foi necessário criar diversos materiais instrucionais, como por exemplo, slides, tarefa de casa, workbook e um jogo Splash Code, que tem como objetivo aprender conceitos básicos de algoritmo e programação. Evolução do App Inventor. O App Inventor é uma ferramenta mundialmente conhecida que tem como objetivo ensinar pessoas que estão começando a programação a ensinar a programar. Porém, nesse trabalho foi identificado e implementado 5 requisitos funcionais para dar suporte a todo o processo de desenvolvimento do aplicativo, onde vai integrar práticas de engenharia de software e usabilidade. Requisito 1. O Material Design é um guia de desenvolvedores para desenvolver aplicativos em Android. Ele define 19 cores que tipicamente são utilizados em aplicativos Android. Na ferramenta App Inventor, esse requisito então tem como objetivo implementar essas 19 cores nos menus de cores do App Inventor. O App Inventor hoje tem no menu de cores 13 cores que não estão em conformidade com o Material Design. Após a adaptação desse menu de cores, o App Inventor então vai conter as cores em conformidade com o Material Design, e assim o aluno vai poder construir um aplicativo com o melhor design visual. O Material Design também disponibiliza um catálogo de ícones. Então, esse requisito visa implementar esse catálogo de ícones dentro do App Inventor. Antes de implementar esse requisito, para incluir um ícone dentro do App Inventor, era preciso realizar diversos passos, onde primeiramente era preciso ensinar o aluno a entrar no site do Material Design, filtrar o ícone, selecionar o ícone, a fazer o download do ícone, a extrair, a descompactar o ícone, a fazer o upload do ícone dentro da ferramenta App Inventor e dentre outros passos. Após a implementação desse requisito, então, todo esse passo foi mais ágil, é fácil de ensinar, e tornando os aplicativos com um melhor design visual, né? Pois vai padronizar todos os ícones conforme o Material Design. O requisito 3 também tem como objetivo melhorar o design visual dos aplicativos desenvolvidos dentro do App Inventor. Esse requisito define um passo a passo para definir uma paleta de cores. Mas como é feito esse passo a passo? Primeiramente, o usuário desenvolve um aplicativo dentro do App Inventor. No segundo passo, é preciso selecionar uma cor primária. Como isso geralmente é feito? Primeiramente, é definido um painel semântico contendo diversas imagens. A partir dessas imagens, desse painel semântico, é selecionada a cor primária. Porém, nesse requisito, esse painel semântico está representado por uma imagem que vai expressar algum sentimento relacionado ao aplicativo. Assim, com base nessa imagem que foi feito um upload pelo usuário, essa funcionalidade vai selecionar a cor dominante dessa imagem e vai gerar mais 4 opções de cor secundária. A partir da cor primária, então, é gerado 4 cores secundárias, e também utilizando um círculo cromático. 2 opções dessa cor primária, dessa cor secundária, são as cores análogas à cor primária. Uma terceira opção dessa cor secundária, seria a cor complementar da cor primária,
A quarta opção de cor primária seria uma tonalidade mais clara da cor primária. Assim, após o aluno selecionar a cor primária e uma das opções da cor secundária, essa funcionalidade automaticamente vai definir as cores dos componentes visuais do App Inventor. Mas como eu sei qual cor que um determinado componente vai receber? O Material Design também diz, por exemplo, que o botão vai receber a cor secundária de uma paleta de cores. Um outro exemplo também é que o Material Design também define que um componente do bar, que seria essa parte de cima que fica aqui do aplicativo, vai receber a cor primária de uma determinada paleta de cores. Bem, o quarto requisito. O aluno, durante o desenvolvimento do processo de desenvolvimento do aplicativo, ele cria diversos artefatos de softwares. Dentre eles está o Persona, que visa caracterizar uma categoria de usuário que vai utilizar o aplicativo. Esse requisito, então, tem como objetivo possibilitar com que que alunos documentem a persona, uma ou mais persona, dentro do projeto, dentro da ferramenta App Inventor. Antes disso, o aluno deveria caracterizar a persona em um papel, onde poderia rasurar, perder o papel e não ficar muito legível. O requisito 5 é do mesmo modo. Tem como objetivo, então, documentar as histórias de usuários que são criadas pelos alunos durante o processo de desenvolvimento do aplicativo. Antes de implementar dentro da App Inventor a possibilidade do aluno criar uma ou várias histórias de usuários, antes era feito então num papel onde o aluno rasurava tudo e poderia perder e não ficava tão legível assim, né, para o entendimento. Aplicação. As duas versões da unidade instrucional foram aplicadas em duas versões diferentes, em dois momentos diferentes. A versão longa foi realizada em 2018/2 na Escola Pública Almirante Carvalhal. No total, participaram 10 alunos do Ensino Fundamental 2, alunos do 8º e 9º ano. Os 10 alunos sentaram em pares e criaram 5 aplicativos que têm como objetivo resolver algum problema para solucionar algum problema da comunidade. Como, por exemplo, o aplicativo Achei Seu Emprego, que tem como objetivo ajudar as pessoas a encontrar um emprego. Já na aplicação da unidade instrucional da versão curta, foram realizadas em 2019/1. No total, 25 alunos participaram dessa aplicação, e alunos do Ensino Fundamental 1, e são alunos do 5º ano. Esses 25 alunos também sentaram em pares, onde no primeiro momento eles aprenderam a programar o aplicativo EcoPet, seguindo um tutorial, passo a passo. E em um segundo momento eles receberam esse aplicativo, só que numa versão mais completa, e aplicaram conceitos de design visual. Aqui está um exemplo de interface de tela de um dos aplicativos customizados pelos alunos. Avaliação. A avaliação dessa unidade instrucional tem como objetivo responder a seguinte pergunta de pesquisa. O ensino de engenharia de software e usabilidade inserida no ensino e desenvolvimento de aplicativos com App Inventor contribui para aumentar as competências e motivação dos alunos da educação básica referente à computação e apresenta qualidade suficiente? Para responder essa pergunta, foi preciso desmembrá-lo em 4 perguntas de análise. A primeira pergunta de análise tem como objetivo avaliar se a unidade instrucional aumenta as competências dos alunos referente a conteúdos da computação. Já a segunda pergunta visa avaliar a unidade se ela traz uma boa experiência de aprendizagem. Já a terceira visa avaliar a unidade se ela facilita a aprendizagem. E a quarta pergunta visa avaliar se a unidade instrucional aumenta o interesse dos alunos referente à aprendizagem de conteúdo da computação. Para responder a primeira pergunta de análise, foram utilizados questionários de autoavaliação aplicados antes e depois do curso, visando então avaliar a aprendizagem dos alunos. Podemos perceber então, que em ambas as unidades instrucionais o tópico de programação foi transmitido.
pois podemos perceber que antes da aplicação, a maioria dos alunos julgam-se não saber nada sobre programação ou ser iniciante. E depois da aplicação, a maioria dos alunos sentem ser iniciante, saber alguma coisa, ou até mesmo ser proficiente ou expert no assunto. Da mesma forma acontece no tópico design visual da interface, onde antes da aplicação a grande maioria julgava não saber nada sobre o assunto, e depois da aplicação a maioria julgam-se saber alguma coisa, ou até mesmo ser proficiente ou expert no assunto. Também avaliamos, ao questionar sobre o aluno, se ele consegue explicar os tópicos abordados no curso para algum colega. Na versão longa, tivemos um resultado muito positivo, pois em todos os tópicos, os alunos julgam-se saber explicar os tópicos para algum colega, exceto no tópico realizar análise de contexto e especificar requisitos, onde foi um tópico que os alunos sentiram mais dificuldade. Já na versão curta, os resultados não foram tão positivos assim, pois em todos os tópicos a maioria dos alunos sente não saber explicar para o colega. Além de questionário de autoavaliação, também utilizamos os aplicativos do aluno para avaliar a sua aprendizagem. Foi utilizada a ferramenta Codemaster para avaliar os aplicativos dos alunos em relação a conceitos de programação. Essa ferramenta solta uma nota de 0 a 3 para diversos conceitos relacionados à programação para os aplicativos desenvolvidos pelos alunos. E podemos perceber que os alunos conseguiram abordar diversos conceitos ensinados em curso, como, por exemplo, string, condicionais, nomeação de componentes, laços e dentre outros. Além dos conceitos de programação, também foi avaliado o design visual dos aplicativos, utilizando uma rúbrica que avalia os principais tópicos de design visual ensinado no curso, que são ícones, cores, imagens e hierarquia. Essa rúbrica vai avaliar diversos itens relacionados a esses tópicos, porém aqui no slide foi selecionar apenas alguns itens, pois não tinha espaço. Mas podemos perceber que os resultados foram muito positivos, pois todos os alunos conseguiram aplicar nos seus aplicativos os conceitos de design visual ensinado em curso. Poucos aplicativos não teve um resultado positivo em alguns itens, como por exemplo, no item o alinhamento do texto contribui para a leitura, no alinhamento dos textos dos aplicativos. No aplicativo Achei Seu Emprego, o resultado foi razoável. Para avaliar a experiência de aprendizagem dos alunos, foi questionado o quão foi divertido aprender os tópicos relacionados a esse curso. E ambas unidades institucionais, o resultado foi muito positivo, pois a maioria dos alunos acham que foi muito divertido ou divertido aprender todos os tópicos. A percepção positiva da unidade institucional também foi identificada ao questionar alunos sobre o tempo das aulas. Em ambas unidades institucionais, os alunos julgam que dizendo que as aulas passaram muito rápido ou rápido. Isso deve ser pelo fato de eles sentirem facilidade em seguir as instruções do professor para desenvolver os aplicativos, o que por consequência ficaram mais motivados e focados nas aulas. Para avaliar se a unidade institucional facilitou a aprendizagem, a gente questionou aos alunos o quão fácil foi a aprendizagem dos tópicos. E os resultados foram muito positivos também, pois a maioria dos alunos julgaram ser fácil ou muito fácil aprender cada um dos tópicos. Apenas na versão longa, apenas o tópico programar e testar, alguns alunos julgavam ser chato ou muito chato aprender esse tópico. Mas eu acho que esse aí é um resultado natural, pois de todas as atividades no processo de desenvolvimento do aplicativo, essa acho que é a mais trabalhosa, né? A menos fácil de aprender, de realizar. Além disso, também foi questionado sobre o aluno alguns itens relacionados ao ensino, como, por exemplo, avaliar o material didático, a forma como as aulas foram dadas e também sobre o curso em geral.
E ambas unidades institucionais também, os resultados foram bons, pois a maioria dos alunos julgaram que esses itens foram bons ou excelentes. Para avaliar se a unidade institucional aumentou o interesse dos alunos referente à aprendizagem da computação, foi perguntado ao aluno se ele tem o quão importante cada tópico tem para a computação, o quão importante cada importância tem em cada tópico. E na versão longa, todos os alunos julgam ser muito importante todos os tópicos. Apenas no tópico análise de contexto e especificação de requisito que os alunos julgaram não ser tão importante assim. Isso deve ser pelo fato de eles não terem entendido muito bem qual que é a relevância desse tópico. Na versão curta também, a maioria dos alunos julgaram ser importante em quase todos os tópicos. Também a gente perguntou para eles qual dos tópicos eles têm mais interesse. E dois tópicos se destacaram. Seria o processo de desenvolvimento de aplicativo em geral, seria o processo em geral, e também o tópico design visual. Os tópicos análise, contexto, especificação, requisito e teste funcional e usabilidade são os tópicos que os alunos tiveram menos interesse. Já na versão curta, os alunos tiveram um interesse parcial em aprender cada tópicos. Destaca-se apenas para o tópico computação em geral, que teve bastante alunos que a maioria dos alunos tem interesse em aprender mais. Foi levantado, então, alguns pontos fortes e fracos relacionados às aplicações dessas unidades institucionais. Os pontos fortes levantados é que a percepção foi percebida uma percepção positiva dos alunos, por cerca dos 90% dos alunos consideram o curso excelente ou bom. Os alunos também tiveram uma facilidade em programar no App Inventor, não tendo assim uma dificuldade em relação ao ambiente de programação. As atividades práticas também ajudaram muito para manter os alunos imersos na aula. Outro ponto fortemente destacado é que foi programação em pares, mas também poderia estar também no ponto fraco. A programação em pares, o ponto forte, em relação ao ponto forte, está relacionado à aplicação da versão longa, onde os alunos eram mais maduros, eram alunos da 8ª e 9ª série, e essa prática foi muito benéfica, pois eles conseguiram aprender, se ajudar e se divertir junto ao mesmo tempo que aprendia. Já na versão curta, que são alunos da 5ª série, são alunos mais novos, de 10 e 11 anos, essa prática aí foi uma prática não benéfica, né? Pois houve diversos conflitos entre os alunos, entre os pares, por diversas questões, como por exemplo, qual a cor do botão, qual imagem utilizar, o que causava diversas distrações e desfocavam frequentemente do curso. Então essa prática aí deve ser repensada para um público muito jovem. Alguns pontos fracos também foram levantados, né? Outros pontos fracos também foram levantados, como por exemplo, o problema de infraestrutura, onde principalmente o principal problema foi a conexão com o Wi-Fi, onde muitos dificilmente os roteadores conseguiam conectar, aguentavam as conexões dos computadores ao mesmo tempo. E também o layout da sala também foi um pouco prejudicial, né? Pois alguns alunos ficavam de costas para a apresentação dos slides, o que causava um pouco de desconcentração dos alunos. Um ponto fraco também levantado que foi a insatisfação dos alunos em assuntos teóricos, o que então tem que ser abordado, principalmente no tópico análise de contexto e especificação de requisitos, né? Então, em assuntos mais teóricos, tem que ter algumas melhorias para os alunos terem mais atenção. Um outro ponto fraco também foi a imaturidade, mais relacionada à aplicação ali no 5º ano, na versão curta, na segunda aplicação, né? Onde os alunos frequentemente se distraíam, o que dificultava assim, o ensino, a transmitir os conteúdos. Os resultados, então, em termos de publicações, foram publicados 5 artigos, 2 relacionados ao estado da arte e 3 sobre o desenvolvimento, aplicação e avaliação das unidades institucionais. Desses 5 artigos, 3 já foram aceitos em periódicos e 2 já foi submetido.
Concluindo, então, nesse trabalho foi desenvolvido um modelo instrucional para o ensino de engenharia de software e usabilidade voltado à educação básica, e para isso foi desenvolvida uma unidade instrucional, onde foi desenvolvido o plano de ensino, o objetivo de aprendizagem e os materiais instrucionais. Para dar um suporte a todo o processo de desenvolvimento do aplicativo, o App Inventor foi evoluído para dar um melhor suporte. E como resultado da avaliação mostra que é possível ensinar competências de engenharia e usabilidade no desenvolvimento de aplicativos na educação básica. Como trabalhos futuros, sugere-se então o desenvolvimento de novas funcionalidades no App Inventor, como por exemplo funcionalidades para documentar os requisitos funcionais e de usabilidade. Também sugere-se também automatizar a avaliação das funcionalidades desenvolvidas nesse projeto utilizando a ferramenta Codemaster.